E o Coritiba enfrenta a Ferroviária fora de casa em jogo válido pela 6ª rodada da Série B de 2025. E esse é o pré-jogo do Coxanautas, que você acompanha todas as informações da partida. Oferecimento da Bplay, a casa de apostas dos paranaenses. Se você mora aqui no Paraná, acesse a Bplay, acesse o QR Code que está na tela e divirta-se. E já deixa o seu like no nosso vídeo e curta o pré-jogo do Coxanautas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e vamos para o pré-jogo. Salve, torcedor Coxa Branca! O Coritiba volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar a Ferroviária de Araraquara na Arena Fonte Luminosa. Será a partida entre as duas melhores defesas da Série B até aqui. Em 5 partidas disputadas, Coritiba e Ferroviária tomaram apenas 2 gols, ou seja, foram pouco vazadas. As defesas têm se mostrado muito eficientes até aqui e a tendência dessa partida é um jogo de poucas oportunidades, ou seja, os ataques vão ter que estar muito atentos às poucas oportunidades que aparecerem. Esse jogo é importante também porque o time alviverde tem a possibilidade e a oportunidade de assumir a liderança da Série B em caso de vitória contra a Ferroviária. O Coritiba pode até assumir de forma isolada, a depender dos outros resultados. Mas, como o time alviverde vai abrir a rodada, em caso de vitória, ele assume a primeira colocação da Série B. E o importante também, o Coritiba que vem em um bom momento, depois da vitória sobre o Operário em casa, é se firmar de vez no G4. O G4 que nesse momento está tudo embolado. O começo de campeonato, algumas equipes tentando se manter ali na parte de cima, e com o Coritiba não é diferente. Então, esse jogo contra a Ferroviária é importantíssimo para que o Coritiba não só assuma a liderança, como também comece já a se firmar no G4 da Série B, o que com certeza dá mais confiança ao time, faz o torcedor acreditar mais na equipe alviverde, e com isso o ambiente vai melhorando, a sinergia time-torcida vai aumentando e o Verdão vai ter até mais paz para trabalhar e com isso poder brigar pelo acesso à Série A. O Coritiba está hoje em 4º lugar na Série B após 5 rodadas e enfrenta a equipe do Ferroviária fora de casa, tentando se manter no G4, né, atingindo aí mais uma vitória fora de casa. E como vocês podem ver na classificação, ela está emparelhadíssima. Do primeiro colocado até o 10º, são apenas 2 pontos de diferença nesse momento. E nessa 6ª rodada, além de Ferroviária e Coritiba, nesta sexta-feira, 21h35, teremos no sábado Remo e Amazonas, Volta Redonda e Paysandu, e no domingo, Atlético Goianiense e Novo Horizontino, CAP e Botafogo DSP, Chapecoense e Criciúma, e Operário e América Mineiro. Na segunda-feira, Goiás e Avaí, e fechando a rodada na terça-feira, dia 6, CRB e Cuiabá e Atlético e Vila Nova. E nós já enfrentamos a Ferroviária há muito tempo atrás. A Mari traz pra gente as informações do histórico entre Coritiba e Ferroviária. É isso aí, Marcelo. O Coritiba já enfrentou a Ferroviária de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série B em 1995, ou seja, há 30 anos atrás. E o Coritiba fez bonito. Venceu em casa no Couto Pereira uma goleada histórica de 8-0. Biagi fez 1-0 na Ferroviária no primeiro tempo. Na segunda etapa, um gol atrás do outro. Disseu para Ademir Alcântara. O chute sai fraco, mas engana o goleiro. 2-0. Alex para Disseu, livre na pequena área. 3-0. Pênalti de Volney e Marcos Gaúcho. Gralac bate forte. Curitiba, 4-0.
Márcio lança na área, Alex tem tranquilidade para tentar na primeira e acertar na segunda. 5-0. Disseu para Ademir Alcântara, que gira fácil à frente do zagueiro e faz o 6º gol. Agora Marcelo Souza parte pro ataque, recebe de volta de Disseu e manda pro gol. 7-0. Mais uma jogada de Disseu na área. Agora ele cruza na medida para Daniel fechar a goleada. Em Curitiba, 8. Ferroviária 0. E fora de casa segurou um empate em 0-0 em Araraquara. O Verdão então segue invicto contra o time, com uma vitória, um empate e impressionantes 0 gols sofridos. Mas o jogo não promete ser fácil, viu, Marcelo? A Ferroviária vem sendo conhecida por ter uma das melhores defesas do campeonato de 2025. E o Ricardo traz pra gente as informações do confronto atual. Com a oportunidade que o Coritiba tem em assumir a liderança da Série B, o time Alviverde não pode desperdiçar essa oportunidade. O Coritiba vem num bom momento, a torcida anda satisfeita, pelo menos com o que viu no jogo contra o Operário, e o Coritiba tem totais condições de trazer uma vitória de Araraquara, mesmo sabendo que o adversário tem uma das melhores defesas da competição ao lado do próprio Coritiba. Coritiba tem que agarrar essa oportunidade. A liderança está aí, está batendo na porta alviverde. Coritiba tem que se firmar do G4 da Série B. É importante, nesse início de campeonato, frequentar os primeiros colocados da competição, até para trazer paz, para trazer uma sinergia realmente entre elenco e torcedor. Dentro de campo, eu acredito no Coritiba. O Coritiba que tem em Josué o seu principal jogador nesse início de temporada, o Josué com 4 participações nos 5 gols que o Coritiba fez, 2 assistências e 2 gols, e ele assumiu o espírito do camisa 10, do craque que a torcida tanto pedia. Josué vem sendo o principal destaque do Coritiba. O gol marcado pelo Gustavo Coutinho também contra o Operário pode trazer uma nova fase ao jogador. Gustavo Coutinho vinha devendo, estava sem marcar gols nessa Série B, e esse gol importante que abriu o caminho da vitória contra o Operário pode dar uma nova motivação ao jogador. E torcer também para que Lucas Ronier, que já fez uma boa partida contra o Operário, resgate aquele belo futebol que fez com que a torcida do Coritiba passasse a gostar desse jogador e apoiar a sua titularidade. Vai ser um jogo difícil, eu não tenho dúvida nenhuma, como todo jogo dessa Série B. A própria tabela tem mostrado isso, a classificação, os times muito embolados ainda. Nesse momento, pelo menos 10 times estão brigando ali pelo G4, mas o Coritiba não pode desperdiçar a oportunidade. Com todo respeito ao Ferroviária, a Ferroviária, né? Um time que tem Thiago Lopes na meia cancha e Wesley Pomba como opção para ataque, não pode causar medo no Coritiba. O Coritiba tem que assumir nessa partida o seu papel de protagonista e vencer a Ferroviária Araraquara, porque a sequência da tabela alviverde, ela não vai ser fácil. Vai enfrentar adversários que também vão brigar por uma vaga ao G4. Então, nesta sexta-feira, contra a Ferroviária, a vitória do Coritiba deve ser tratada como uma obsessão pelos jogadores alviverdes. A lista de relacionados do Coritiba para esse jogo contra a Ferroviária não tem novidades. É a mesma do jogo contra o Operário. O técnico Moza ainda não poderá contar com o goleiro Pedro Morisco, que segue aprimorando a sua condição física após fraturar a mão no Campeonato Paranaense. Os atacantes Nicolas Careca e Everaldo, que estão em transição física também, e o atacante De La Torre, que trata uma entorse no tornozelo e, pelo jeito, o seu retorno ainda vai demorar um pouquinho. Sem muitas opções para o ataque, o Coritiba continua com os mesmos jogadores da partida anterior. E quais seriam os relacionados para o jogo contra a Ferroviária, Marcelo? E os relacionados para essa partida são os goleiros Pedro Rangel, Benassi e Gabriel Leite. Na zaga, Maicon, Guilherme Aquino, Matias Fráquia, Bruno Melo e Thiago Kozer. Nas laterais, João Almeida, Zeca, Felipe Guimarães e Alex Silva. No meio temos Giovani, Felipe Machado, Vini Paulista e Sebastião Gomes na volância. E na meia, Josué, Wallison e Carlos de Pena. Na frente, o Coritiba relacionou Lucas Ronier,
Júnior Brumado, Juan Assis e Gustavo Coutinho. Com os desfalques já mencionados no setor ofensivo, a tendência é que o técnico Moser repita a mesma escalação do jogo contra o Operário. Então, o Coritiba deve ir a campo com Pedro Rangel no gol, Alex Silva na lateral direita, o miolo de zaga com Guilherme Aquino e Bruno Melo, e Zeca mais uma vez na lateral esquerda. A meia cancha, que já começa a ficar na ponta da língua do torcedor, com Felipe Machado, Sebastião Gomes, Josué e também o Alisson, que vem ocupando o lugar que vinha sendo usado por Nicolas Careca. E na frente, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho. Esse deve ser o Coritiba que entra em campo contra a Ferroviária. E o João traz as informações da Ferroviária, que também é SAF, né, João? Salve Marcelo e amigos. A Ferroviária de Araraquara é um time que é SAF desde 2022. E em 23 disputou a Série D, subiu para C. Em 24 disputou a C e subiu para B. Portanto, uma bela trajetória, né, da SAF deles lá. Só que assim, teve um percalço no meio desse caminho, que a Ferroviária acabou caindo para a Série A2 do Paulistão. E está lá, não conseguiu subir esse ano. Disputou a Série A2 lá e não conseguiu. Vai ficar mais um ano na Série A2 do Paulistão. Ferroviária até agora disputou 5 jogos, assim como o Coritiba. Teve 3 empates e uma vitória e uma derrota. Portanto, está com 6 pontos ganhos lá no 12º lugar. Só que tem uma bela de uma defesa bem consistente, igual a do Coritiba, que só sofreu 2 gols até agora. Portanto, as melhores defesas da Série B, Coritiba e Ferroviária. Existem 2 jogadores no elenco lá que são bem conhecidos da torcida Coxa Branca, que um deles é o Thiago Lopes, né, um meia, que está lá já desde o começo do ano, e também o Wesley Pomba, que está lá, não tem sido titular, tem sido opção de banco de reserva. Sempre tem entrado aí no segundo tempo, né, sendo opção para o técnico Vinícius Bergantin. Thiago Lopes já diferente, tem sido titular. Vinícius Bergantin, como eu falei, o técnico pretende mandar a campo contra o Coritiba a seguinte formação, a provável formação. No gol, Denis Júnior, na lateral direita, Lucas Rodrigues, a zaga formada com Gustavo Medina e Maicon, e a lateral esquerda com Eric Melo. No meio, Ian Lucas e Ricardinho ali de volantes, o Alencar mais avançado como meia. Lá no ataque, Thiago Lopes, Carlão de centroavante e Juninho, um atacante do lado esquerdo. Esse deverá ser o provável time da Ferroviária para enfrentar o Coritiba nessa sexta-feira, às 21h35. E na Bplay, as odds para Ferroviária e Coritiba, para a vitória do Coritiba, está em 3,15. Então, se eu fosse você, eu já corria lá, faz uma apostinha simples no Coritiba, bem de leve, bem tranquila, para garantir a vitória do Verdão. E nos palpites Bplay da equipe do Coxanautas, Ferroviária e Coritiba, eu coloquei 1-0 pro Coritiba, furando ali essa defesa menos vazada da competição. O João colocou 2-0, o Ronaldo colocou 1-0, mesmo placar que o Kevin também mandou, 1-0. O André Ramiro mandou um 3-1 pro Coritiba, o Luiz Buqueira mandou 1-0, mesmo placar também do Ricardo, 1-0. O Paulo Chaves já um pouquinho mais expansivo, 3-0 para o Coritiba. E o Schumacher mandou 1-0 também. Se der 1-0, muita gente vai se dar bem aí com os nossos palpites Bplay desta partida. E agora vamos para a opinião do Sérgio Brandão. Após 5 rodadas aí da Série B, ele tá acho que um pouquinho mais tranquilo. E aí, Sérgio, fala para nós aí a tua opinião. Bem, passada aí a euforia, a vitória, né, contra o Operário, lá vamos nós aí para a 6ª rodada esperando qualquer resultado. Eu, pelo menos, estou assim. Infelizmente, ainda não é possível cravar que o Coritiba vai fazer um jogo seguro. O que a gente tem como medidas são as 2 últimas rodadas, Remo e Operário, e nos 2 jogos vimos um time muito melhor, mais acertado, mais equilibrado. Pelo menos foi o que eu vi, né, nesse time do Moser, que parece que começa a passar alguma confiança, né, na gente. Ano passado, a gente dizia que nunca uma Série B foi tão fácil. Terminamos mal, quase brigando para não cair. E este ano temos uma Série B muito equilibrada.
tão equilibrada que uma derrota, por exemplo, para a Ferroviária nesta sexta-feira, deixa o time paulista a apenas 1 ponto do Curitiba. Então, mais do que nunca, esta Série B não vai bastar você arrecadar alguns pontinhos fora de casa. Vai ser preciso você vencer e vencer muito. Do primeiro ao 12º, já na sexta rodada, a diferença é de 3 ou 4 pontos. Nenhum time do G4 conseguiu se desgarrar de todo aquele pelotão que vem atrás. Aí são mais 7, 8 times atrás. Eu disse há alguns dias que lá pela 10ª rodada, se não for um pouco mais adiante, é que esse G4 vai começar a ser definido. Então, agora, nesse momento, eu acho que não tem aquela história de fazer gordurinha. Não vai ser possível fazer isso. Não vai dar para dormir no ponto. Não dá para errar. O Curitiba já errou demais e, a partir de agora, precisa acertar. E a transmissão da partida será realizada através da TV aberta Rede TV, TV fechada ESPN 4, no streaming Disney Plus e no YouTube Desimpedidos. E eu quero saber de você que está assistindo até aqui. Deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo quantos gols o Curitiba vai fazer nessa defesa da Ferroviária que toma poucos gols. Só escreve aí, Curitiba vai marcar tantos gols, que eu vou saber que você assistiu no nosso pré-jogo até o final. E é isso aí, você que está aqui até o final, eu quero pedir uma coisa para você. Vire sócio Coxanautas se você quiser apoiar o nosso trabalho, se você acompanha todos os vídeos do Coxanautas, o site Coxanautas, a gente sempre está aqui trabalhando no feriado para vocês. Então, se inscreva, curta, vire sócio Coxanautas e dê o hype aqui no vídeo também, a nova funcionalidade que o YouTube colocou para nós. Após dar o seu like, você pode hypar o nosso vídeo. E aí ele alcança mais pessoas e você nos ajuda também, não custa nada e a gente te agradece bastante. Depois, a gente se vê no pós-jogo Coxanautas, que vai começar quase meia-noite. Queremos ver se a gente começa pelo menos no mesmo dia do jogo. Será? Valeu, gente. Grande abraço, Deus te abençoe e dá-lhe coxa!